Fala aí, torcedor palmeirense, fala torcedor do Verdão. Pessoal, vamos ver as últimas informações aí do Palmeiras. Está em fase de preparação aí para enfrentar o Capivariano, né? Tem também informações sobre reforços, né? Nomes aí que estão aí no radar do Verdão ainda. Muito se fala no Nino, Zaga, mas parece que só vai ser no meio do ano. Já estamos em fevereiro, já chega no meio do ano, mas o torcedor está ansioso para ver também o Arias estrear. E o Vinícius Nicoletti e o Vicari trouxeram informações aí dessa estreia do Arias aí, possível estreia, né? Sabe que ele não vai, talvez não inicie como titular, mas vai entrar ao decorrer da partida. E a galera quer ver muito o Arias jogar, que já está destruindo nos treinamentos, viu? Demais, demais. Se liga aí nesse corte. Isso, nessa partida. Essa é a grande novidade, Bruno. Um abraço para você, para os companheiros fãs de esportes. Palmeiras prepara a estreia de John Arias, que foi apresentado na sexta-feira passada. Ele treinou no sábado e domingo aqui na academia de futebol, treinou sozinho. O Palmeiras estava concentrado para o jogo contra o Guarani. Depois ele teve a folga de carnaval com os outros jogadores, se reapresentou na quarta-feira, fez o primeiro treino com os novos companheiros. Então são 3 treinos. Quarta, quinta e nessa sexta-feira que o Palmeiras está fechando a preparação para esse jogo de sábado contra o Capivariano na Arena Barueri. Expectativa, vai estrear, tá tudo bem fisicamente, tá regularizado, vai jogar contra o Capivariano. A dúvida é se ele começa jogando ou fica no banco de reservas. A tendência é ficar no banco de reservas, entrar no decorrer da partida. Até o Abel Ferreira falou sobre isso no jogo lá na Arena Barueri, que aos poucos ele vai entrando na equipe e vai buscando a sua posição. O Arias também falou sobre isso e ele tem algumas posições que ele pode jogar, algumas funções que ele pode fazer no ataque. Pode ser pelo lado direito, no lugar do Alan, no lado esquerdo, no lugar do Maurício, ou então até como um segundo atacante. Então a expectativa de o Arias no banco de reservas nessa partida de quartas de final do Paulistão. A outra novidade no Palmeiras é a volta do técnico Abel Ferreira, que estava suspenso na partida contra o Guarani, ficou fora porque levou o cartão vermelho no jogo contra o Corinthians, no Clássico. Então está retornando ao banco de reservas. O Abel Ferreira, que nesta semana se tornou o 5º técnico mais longevo da história do futebol brasileiro, ultrapassando Tele Santana. 5 anos, 3 meses e 14 dias o Tele Santana ficou na década de 90, entre 90 e 96, no comando do São Paulo. Ele que é uma referência para o técnico Abel Ferreira, então o treinador português ultrapassando o Tele Santana, hoje completando 5 anos, 3 meses e 16 dias. Há 30 anos o futebol brasileiro não tinha um técnico ficando 5 anos no comando de uma mesma equipe. O próximo que ele tem que ultrapassar é o Flávio Costa, com 8 anos na década de 30, final da década de 30, começo de 40, quando ele dirigiu o Flamengo. Então, mais 3 anos no Palmeiras. Será que ele chega nessa marca, Bruno? É o que a gente vai acompanhar nesses próximos anos. Tem mais um, né? Tem mais um, pelo menos, aí de contrato. Obrigado, né? Esse e o outro, né? Então, mais 2 anos ainda de contrato. Segue o líder. Já vimos ele sorrir, se irritar, ser campeão, ser vice. Acompanhamos de tudo porque ele está aqui há muito tempo. Abel Ferreira se tornou ontem o 5º técnico mais longevo do futebol brasileiro. 5 anos, 3 meses e 15 dias. Hoje, 16. Superou o Tele Santana no São Paulo e foi homenageado pelo filho do mestre. Países na Europa até não é tanto, mas aqui para o Brasil é um marco muito importante, que há muito tempo não se vê, 30 anos. O que ele fez e com a idade que ele tinha e naquele tempo foi algo extraordinário e nós aqui procuramos, dentro de um clube como é o Palmeiras, já sabemos quais são as virtudes e os defeitos uns dos outros, mas há uma coisa que eu acho que eles reconhecem em todo o trabalho que fazemos aqui dentro, é dotar uma equipa super competitiva para poder lutar em cada competição para vencer. Desde que Abel Ferreira assumiu o Palmeiras, alcançar as quartas de final do Paulistão virou quase um protocolo. O Verdão participou das últimas 5 edições de mata-mata do estadual e amanhã vai para a 6ª consecutiva. Com o português no comando, o time avançou todas as vezes. Amanhã é contra o Capivariano e com força máxima. Uma provável escalação tem Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Andreas Pereira, Marlon Freitas, Alan e Maurício.
Flaco Lopes e Vitor Roque. E no banco de reservas tem um colombiano no jeito para estrear. Agora é conseguir chegar o melhor preparado para o primeiro jogo. Como falei, ansioso por essa estreia, ansioso por escrever minha história aqui no Palmeiras e que ela seja cheia de títulos e de coisas boas. O outro lado da história também é de coisas boas e de longevidade. O técnico Hélio Cizenando vive a 5ª temporada no comando do Capivariano. Contra o Palmeiras, o time vai disputar as quartas de final pela primeira vez em 107 anos. Essa classificação foi muito esperada, né? Foi muito sofrida. Corremos pra caramba, ainda mais com um jogador a menos, né? Mas a gente não deixou de acreditar. Os 11 do time de Capivari devem ser Guilherme Nogueira, Ricardo Cerqueira, Otávio, Wendel Lomar e Tarcísio. Carlos Eduardo ou Felipe Azevedo, Bruno Silva, Tiaguinho e Ravanelli, Vinícius Popó e Baianinho. Por mais que a gente já conhece, né, a história do Palmeiras, a história do Abel, mas é estudar, trabalhar muito e nada é impossível. Enquanto isso, fora de campo, o Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo vai julgar Abel Ferreira e Luide pelos comportamentos no último derby. O treinador por bater palmas de forma irônica depois de levar cartão amarelo e o jogador por acertar uma bolada num torcedor rival. A pena para os dois casos pode ser de suspensão de 1 a 6 partidas. Andreas Pereira, que cavou a marca do pênalti antes da cobrança de Depay, não foi denunciado pelo TJD. E aí, Ronaldão, você viu isso? Fecha. Tá denunciado o Luigi e o Abel, mas o Andreas Pereira... A imagem passou no mundo todo e ele falou que limpou a chuteira na cara do tribunal. Fecha o tribunal aí. Tava suja. Vocês não estão fazendo nada. Vai pro carnaval e larga. Vocês não estão fazendo nada. Uma vergonha. TJD é uma vergonha. Vocês são uma vergonha. Quando o Olim tava aí, tinha um pouco de vergonha. Agora acabou a vergonha de vocês aí. Daqui a pouco se reencontram, então. Acabou a vergonha. E quando jogaram fogo aí no Campeonato Paulista, aí ninguém fez nada também. E olha só, não é que o Abel e o Luigi serão... Não é que eles serão punidos, eles estão denunciados. Só para explicar, é no denúncia. Era no mínimo, Rê. Ainda depois vai ser julgado, aquela coisa toda. Agora, pro jogo de amanhã contra o Capivariano, Edu Dracena, é aquela partida em que o adversário vai jogar a vida, tem uma oportunidade, e o Palmeiras precisa consolidar o que se espera dele. Se espera dele e o que vem apresentando, né? Por mais que no último jogo, né, o Abel mesclou o time, colocou um time alternativo, mas antes disso ele vinha mantendo uma base do time titular e esse time correspondeu à altura e é o que a gente espera agora nesse jogo contra o Capivariano, até porque mata, né? Porque só é um jogo, não tem o segundo jogo. Então eu entendo que ele vai manter esse time que ele vem colocando alguns jogos atrás. Eu acredito que o Arias ainda vai ficar no banco de reserva, até mesmo para entrar no decorrer do jogo. Por mais que ele já tenha treinado com a equipe, já vem em ritmo de jogo, porque lá na Europa ainda é meio de temporada. Mas conhecendo um pouco o Abel nesses 5 anos, ele vai de repente segurar um pouco, até mesmo para dar moral para o Maurício também, ou sei lá, com o Alan. Então a gente não sabe qual o jogador que vai sair para de repente o John Arias entrar nessa equipe. Então eu entendo que vai ser um jogo difícil, mas se o Palmeiras jogar o que sabe, consegue passar fácil. Lembrando que a melhor campanha na primeira fase do Paulista foi do Novo Horizontino, comandado pelo Enderson Moreira. E o Novo Horizontino recebe o Santos, que goleou o pé. Está acontecendo. O Palmeiras mandou o emissário lá para Emirados Árabes Unidos conversar. A gente sempre avisou aqui, no meio agora vai ser muito difícil o Nino jogar no Palmeiras. É praticamente impossível o Nino chegar agora no Palmeiras, a não ser que mude muita coisa lá no Zenit, porque o Zenit não quer vender e continua a mesma coisa. Ele vai falar, o Palmeiras quer fechar com ele até maio, o Palmeiras está se planejando para fechar com ele no meio do ano. Pô, mas está fazendo isso desde janeiro. Não mudou em absolutamente nada a situação do Nino. Não tem valor ainda, né? É sempre algo entre 10 e 15 milhões de euros que se especulam, porque é o valor que o Zenit pediu, no mínimo 10 milhões de euros pelo Nino. Então, não mudou absolutamente nada. Não tem proposta oficial ainda. Tem a conversa, o Palmeiras está negociando, o Palmeiras está tentando convencer os caras, mas o Zenit provavelmente não vai liberar agora.
Se for liberar no meio do ano, é aquilo que a gente já explicou. O staff do Nino já aceitou a proposta do Palmeiras e a proposta do Fluminense. Então, quem convenceu o Zenit, o Nino será jogador. Mas o que me pega é exatamente esse segundo ponto do Jefferson Carvalho. Porque o Palmeiras trabalhava assim com o plano B. Palmeiras, o Valmir Vieira também perguntou, né, se tem algum plano B. O Palmeiras trabalhava assim com esse plano B. Mas até agora esse plano B não saiu do papel. Não tem mais esse plano B. Nesse momento ainda não tem esse plano B para chegar agora e o Nino chegar no meio do ano. Por quê? Não tem ainda esse plano B? Porque o Palmeiras está acreditando e confiando muito na recuperação do Murilo. Então vai com cobertor curto até o meio do ano, pelo menos. Nesse momento, não tem uma negociação assim, em andamento para já fechar de forma imediata. O Igor Júlio não avançou, pelo menos por enquanto. Então, nesse momento, não tem nenhuma operação por um plano B. Para mim é extremamente arriscado você só ter 3 zagueiros prontos e um menino que ainda precisa mostrar mais futebol. Em alguns momentos. Barbosa, Danilo, como a gente já falou, cara. Não é porque o Botafogo tá fudido, arrebentado de dinheiro, que eles vão vender todo mundo. Barbosa acabou de renovar o contrato. O Danilo, eles não querem vender também. O Palmeiras já foi atrás do Danilo. O John Textor já mandou uma carta falando, não quero vender o Danilo. Não é assim, cara. Os caras não são idiota de vender todo mundo também. E o Barbosa sempre deixou muito claro que ele não quer sair do Botafogo, que ele quer ficar no Botafogo, que ele quer ser ídolo do Botafogo, por isso ele renovou o contrato no Botafogo. Então não adianta ficar, já faz 2 meses que ficam mandando esses 2 nomes, não adianta ficar falando desses 2 nomes, porque eles não serão jogadores do Palmeiras. O Danilo, se tudo der certo, ano que vem ele volta a ser jogador do Palmeiras, mas nesse momento ele não será jogador do Palmeiras. Provavelmente no meio do ano ele também não será, porque, de novo, repetindo mais uma vez, tem a regra dos 12 jogos do Campeonato Brasileiro. Então, se o cara fizer 12 jogos, e tem como fazer 12 jogos antes da abertura da próxima janela, ele não pode ser negociado dentro do futebol brasileiro. E a gente sabe como é que funciona o John Textor. Se ele quiser negociar o Danilo, ele vai tirar o Danilo do Brasil de novo, para ficar fazendo os esqueminha dele lá com o Marinax. Então, são 2 caras que nesse momento não adianta muito ficar pedindo. Um não quer sair do time, o outro não quer, o clube não quer negociar. Então não tem muito o que fazer nesse momento. São 2 peças fundamentais. Assim como o Palmeiras não vende só as peças fundamentais, os outros também não vendem só as peças fundamentais. É uma lógica do futebol. Ninguém quer se enfraquecer nesse momento. Testes do Naves. Não é nem o Naves, né? O staff do Naves não quer que ele volte ao Palmeiras. Depois de toda a merda que encher o saco aqui, também não fazem nenhuma questão de querer que ele volte ao Palmeiras. Então, boa sorte ao Naves, que seja muito bem negociado lá no futebol europeu, para que o Palmeiras pelo menos coloque grana no bolso e com essa grana no bolso consiga não vender Alan e Flaco Lopes. Só tem que vender um dos 2, né? Porque eu não queria que vendesse os 2 esse ano, não, cara. Eles tinham que ficar, pelo menos. Tomara que isso aconteça. Os caras... Pô, Nonato. Já é zagueiro. Já não é bom na dele. Vai querer improvisar o cara. Pô, eu debati lá no grupo de setoristas do Palmeiras, os caras falando do Emiliano Martins na zaga. Pô, deixa o Emiliano... Pode ser, deixa o Emiliano Martins na zaga, mas não é do Palmeiras. Ele vai ser zagueiro no Olímpia do Paraguai, que ele vai ser zagueiro no Peñarol, que ele vai ser zagueiro no Rosário Central, não no Palmeiras. O Palmeiras não... Galera, vamos ver aqui quem vai apitar, né? Palmeiras e Capivariano. A Federação Paulista define arbitragem para jogo das quartas de finais aí. A Federação, né, Paulista de Futebol definiu ontem, na quinta-feira, né, a arbitragem do confronto entre Palmeiras e Capivariano. A árbitra será a Edna Alves Batista, né, essa cidadã da foto aí que a gente viu no começo.
será responsável pelo apito do jogo que acontece sábado às 8h30 da noite. Amanhã, na Arena Barueri. Histórico em jogos do Verdão, 10 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Vamos dar uma olhada aqui, né, se tem alguma informação sobre o jogo do Palmeiras dessa Edna aí. Embora já tenha trabalhado em outras partidas na competição, o confronto das quartas de finais entre Palmeiras e Capivariano será o primeiro que a árbitra irá apitar no Paulistão em 2026. Nos outros jogos, né, trabalhos, Edna estava como parte da equipe do VAR. Não é um jogo difícil, né? Não vai ser um jogo tão difícil. Se fosse Palmeiras e Santos, Palmeiras e São Paulo, teria que ser um árbitro mais experiente, apesar que hoje em dia árbitro bom, tá difícil, hein, galera? Com o novo regulamento, o Paulistão não tem chaveamento nas quartas de finais. A pontuação geral seguirá valendo e os confrontos nas semis serão definidos nesse critério. Após os jogos, o primeiro colocado irá enfrentar o quarto, né? O quarto e o segundo, o terceiro. Então não tem outra variante, né? Primeiro pega o quarto e o segundo pega o terceiro. Então, quem passar já sabe. Já sabe até que vai se enfrentar. Então, Palmeiras já tem a arbitragem aí. Vamos ver mais informações, né? Eu, particularmente, não sou muito fã dessa Edna, não. Mas vamos dar uma colher de chá, né? Fazer o quê? Né? Arbitragem, assim... É jogo de quartas de finais, né? Poderia colocar ela em jogo mais fácil. Não porque ela é mulher, né? Porque... Palmeiras não tem muita sorte com arbitragem, nem se te sabe, né? E o Allianz Parque receberá a instalação de equipamento de impedimento semiautomático. Enfim, né? Já era para todos os jogos ter isso. A CBF é muito lenta, cara. Muito lenta. Já era para ter em todos os jogos. Acaba essa agonia de VAR. Ah, foi impedimento, não foi. Só ficaria menos responsabilidade para esses árbitros ruins. Então... Os testes foram realizados no dia 12 de fevereiro durante a partida entre Fluminense e Botafogo, válido pela terceira rodada do Brasileirão. De acordo com a CBF, o sistema confirmou os acertos das decisões tomadas pela arbitragem em campo, reforçando a confiabilidade da tecnologia. Allianz Parque está na lista. Após a etapa inicial do Maracanã, a CBF definiu os próximos estádios que receberão o equipamento para a fase de implementação. Entre eles está o Allianz Parque, né, casa do Palmeiras. O estádio palmeirense é considerado um dos mais modernos, né, do país e deve se tornar uma das principais vitrines no novo sistema do futebol brasileiro. A estrutura tecnológica do Allianz Parque facilita a instalação das câmeras adicionais e dos sensores necessários para o funcionamento do impedimento semiautomático, que utiliza inteligência artificial e múltiplos pontos de captação para traçar linhas virtuais com mais rapidez e precisão. Enfim, né? Vai acabar aquela agonia, aquela pataquada, né? Lambança que os árbitros fazem. Além do Allianz Parque, também estão na lista a Arena do Grêmio, a Arena MRV, o Estádio José Maria de Campos, o Maião, né? A Arena Fonte Nova e a Vila Belmiro. Então, enfim, era para ter em todos os campos já e outras coisas, né? Grama sintética só poderia ser permitido igual do Palmeiras, que a grama sintética é próxima do natural, até misturado, porque a grama sintética da Arena da Baixada tá dando o que falar, viu? Tá dando o que falar. Enfim, né? O impedimento semiautomático combina com câmeras de alta precisão, softwares de rastreamento para identificar a posição dos jogadores em tempo real. A tecnologia envia alertas automáticos para a cabine do VAR em situações de possível impedimento, tornando o processo mais ágil e minimizando margem de erro. Então, o futebol, o jogo vai ficar até mais corrido, né? Vai ter menos parada no jogo. Porque o tempo que fica parado aí discutindo se foi ou não foi é 30 minutos e o jogo fica muito longo. Fica chato, fica amarrado. Enfim. Então, pessoal, essas foram as informações aí, né? Sobre o Palmeiras, sobre o reforço, sobre Arias, sobre Nino, sobre Danilo. Beleza? Tamo junto aí e até o próximo vídeo. Se inscreva, deixe seu like e compartilhe suas opiniões nos comentários.